Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de artes do segundo ano. Eu sou a professora Yara Rocha e vamos agora passear no mundo das artes. Sabe o que a gente vai ver hoje? Artes visuais, aquelas artes que a gente usa a visão, usa os olhos para poder entender, perceber o que é as artes, entender um monte de coisa. Então aí envolve pintura, escultura, arquitetura, enfim. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a questão da profundidade ilusória do espaço bidimensional. Ou seja, o que é isso? A gente tem um espaço, por exemplo, uma folha de papel. Como é que eu vou fazer para que nesta folha de papel eu possa dar uma ideia de uma cidade, né? De uma sala, né? Então, no desenho, né? Como é que eu vou dar essa ideia de profundidade? A gente vai aprender algumas técnicas muito interessantes para poder desenhar, né, para poder visualizar isso daí, e a gente tem a impressão de que a gente está vendo a profundidade das coisas. Mas antes de começar a falar sobre isso, a gente tem que falar sobre dimensão. E antes disso, eu queria cumprimentar a minha amiga intérprete, Isabela. Boa tarde, Isabela! Então, vamos lá. Vamos falar sobre dimensões. Enche a teloninha pra gente. Quando falamos em dimensões, referimos-nos à possibilidade de mensurar, medir objetos dentro de um espaço, ok? Então, a primeira dimensão que a gente vai estudar, a gente vai dizer que são os objetos unidimensionais. Então, são aqueles objetos que possuem um comprimento. Então, aqui, ó, como, por exemplo, a gente tem uma linha, representada uma linha, né, gente? Mas aqui é um fio, ó, do fone de ouvido, tá certo? Mas aí a gente tem a representação unidimensional. Temos apenas uma dimensão, tá? E aí, vamos agora ver os objetos bidimensionais. Olhando na tela. Vamos lá. Objetos bidimensionais. Nós temos o comprimento e a largura, também pode ser chamada de altura, tá, pessoal? Então, temos um retângulo, essa parte, essa dimensão maior do retângulo, a gente chama de comprimento. E essa dimensão menor do retângulo, a gente chama de largura, que também pode ser considerada altura, tá? E aí, eu queria dar um exemplo aqui, por exemplo, tá? A gente tem a nossa TV, nosso monitor. Essa parte menor seria a largura ou altura, e essa daqui seria o comprimento, tá? Então, a gente tem um objeto bidimensional, que é o comprimento e a largura ou altura, certo? Vamos lá, na tela de novo. Temos objetos tridimensionais. Então, esses objetos tridimensionais, como o próprio nome já diz, tem 3 dimensões, tá? E aí a gente tem o comprimento, a largura e a profundidade. É o que dá a impressão, né? No caso aí a gente tem um elemento, um poliedro, né? Com 6 lados, e aí 6 planos, e aí a gente tem justamente essa profundidade, tá? Que aí, como exemplo, deixa eu botar um pouquinho mais aqui para vocês perceberem, né? A gente tem o lado branco, né? E temos o lado vermelho. Então, vamos dizer que o branco seja o comprimento e o lado vermelho, né, seja a profundidade. E temos também a largura, né, ou também considerada a altura. Então, a gente tem essas 3 dimensões aqui, tá, pessoal? Então, os elementos tridimensionais, nós podemos segurá-los, apalpá-los, pegá-los. O bidimensional e o unidimensional, a gente deu só alguns exemplos, mas na realidade a impressão que dá, que é algo palpável, para a gente conseguir pegar e tocar, e tem um volume, né? Então, são os objetos tridimensionais, ok? Vamos continuar a nossa aula. Bom, agora a gente vai ver a obra de arte com todas essas teorias que a gente acabou de ver agora, certo? Então, a ideia de profundidade no desenho. A gente tem uma obra
de um artista chamado M.C. Escher, ok? E ele, observem que ele vai ter uma imagem que parece que está dando a impressão de que as mãos estão saindo do papel. Estão percebendo? A gente tem duas mãos e essas mãos estão segurando uma caneta. E é como se uma mão estivesse desenhando a outra mão. O nome desta obra chama-se Drawing Hands, tá? Drawing Hands, que é justamente uma mão desenhando a outra. Então a gente tem um exemplo de profundidade ilusória aí. E o que essa obra retrata? O que ela significa, né? Então, a obra retrata uma folha de papel a partir da qual de pulsos que permanecem planos na página. Você vê que os pulsos das mãos estão planos. Estão percebendo isso? E aí duas mãos estão em ascensão, ou seja, como se estivessem saindo da folha, de frente uma para a outra. E no ato paradoxal, ou seja, algo que inimaginável, algo meio sinistro assim, de desenhar uma mão à outra. Significa a continuidade da construção do ser. Então, Escher, que era um artista impressionante, né? Ele dá esse significado a esta obra muito conhecida dele. E é uma litogravura. O que é uma litogravura? É uma gravura feita sobre pedra. Então existe uma forma de desenhar na pedra, um lápis especial que tem uma gordurinha. E aí você bota um papel por cima, pressiona e a gordura que estava lá na pedra passa para o papel. Então a gente chama isso de litogravura. Lito por conta que é pedra e gravura porque é um desenho, tá? E é uma técnica muito conhecida dos artistas, ok? Vamos lá. Continuando ainda com Escher, a gente tem uma obra também famosérrima, né? Que é Relativity, que ele vai fazer em 1953, ok? E ela faz parte do impressionismo, tá? M.C. Escher, quer dizer, Maurits Cornelis Escher, foi um artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras. Ele fazia xilogravuras e também fazia litogravuras. E meios tons, que também é outra técnica, que tendem a representar construções impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações do infinito e as metamorfoses, padrões geométricos intercruzados que se transformam gradualmente para formas completamente diferentes. Observem que existem várias escadarias e essa escadaria ela vai paradoxalmente dar em uma coisa que começa e não termina, não faz muito sentido. Então pessoas subindo, pessoas descendo, como é que isso pode acontecer na vida real? Mas esta obra está dando uma ideia de profundidade, que é aquilo que a gente está estudando agora, ok? Então, ele vai fazer essa obra, né, e chama-se relatividade, né, relativo a quê? Está subindo ou está descendo? Né? As pessoas estão chegando ou saindo? Né? Então é isso que acontece, tá bom? Nesta obra. E aí tudo vai acontecer com essa técnica aí, ó, a técnica de luz e sombra, uma técnica de desenho muito utilizada por esses artistas, por esse artista Escher que a gente acabou de falar, tá? Então ele vai fazer o seguinte: vocês têm aí uma esfera, tá? Iluminada por um refletor. A parte mais perto do refletor, vocês estão percebendo que tem um brilho, que ela é mais esbranquiçada. Pois bem, essa parte iluminada a gente chama de brilho, tá? Aí, no decorrer do olhar, descendo assim para o piso, vamos dizer assim, onde a esfera está apoiada, você percebe que tem uma parte que a gente chama de meio tom, que é mais ou menos na metade da esfera. Depois a gente tem uma parte mais escura ainda, que é considerada a sombra da esfera. E embaixo dessa sombra aí tem uma luz refletida, que é meio esbranquiçada, mais esbranquiçada. Agora, refletida do que, professora?
justamente da mesa, né? Então, reflexo da mesa na esfera. E aí a gente tem a sombra propriamente dita projetada da esfera. Então, são essas as fases que os artistas eles utilizam para fazer a ilusão de fazer algo tridimensional. Tem 3 dimensões que a gente estudou, a altura, a largura e profundidade, aquela coisa que a gente viu. Tem algo que é bidimensional, que é a folha de papel, certo? Então aí a gente tem outro exemplo do cilindro, né, iluminado. Você vê que a parte de cima do cilindro está bem esbranquecida e na frente do cilindro e na lateral você percebe também pintado, né, de grafite, um pouco mais escuro, e tem uma projeção também no chão. Mas na frente, no primeiro plano, a gente tem um cubo, né, que também está do mesmo jeito. A luz iluminando lá em cima, na lateral você tem a sombra, e no chão você também vai ter a sombra projetada, ok? Com a luz, ó, e a sombra. E aí, objetos tridimensionais representados no espaço bidimensional através da técnica de luz e sombra. A gente está acabando de ver isso agora, certo? Desenho de perspectiva. Como é que a gente faz isso, professora? Me diga como é que a gente faz uma coisa dessa, né? Vou dar a dica agora para vocês. Vamos lá. Alguém aqui já construiu um cubo? Já tentou fazer um cubo no desenho da folha de papel? A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Quem nunca fez, vai aprender agora. Quem já fez, reforça mais ainda. Olha lá. Primeiramente eu vou desenhar uma linha vertical. Depois outra horizontal. Depois outra vertical. E em seguida outra horizontal. Fizemos um quadrado. Agora a gente vai fazer outro quadrado. Olha lá. Certo? Agora a gente vai ligar os vértices desse quadradinho. Olha lá. Ligamos em cima. Ligamos do outro lado. Ligamos embaixo. E ligamos. E voilá! Nós temos aí um cubo, tá? Esse tipo de perspectiva, que é um desenho de perspectiva, que é a ideia de profundidade de 3D, a gente chama de perspectiva cavaleira, dos cavaleiros medievais. Eles costumavam fazer desenhos nos mapas que eles iam conquistar os lugares, e eles desenhavam dessa forma, que se chama perspectiva cavaleira. Fazia um castelo, aí tinha essa formazinha, né? Bem interessante. Depois, nós temos outro tipo de perspectiva. A gente tem aí essa linha representando a linha de terra, ok? E aí a gente vai fazer também um cubo, tá? Então, vamos você tem a linha vertical principal, depois você tem uma linha inclinada do lado direito, fazendo um ângulo de 30 graus com essa linha de terra. Do lado esquerdo, naquele mesmo ponto, né, inicial, a gente tem uma linha oblíqua também, que pode ter 30 graus ou mais. Isso é variável. E assim, levantamos linhas verticais. Ok? Feito isso, nós vamos ligar os pontos, né, formados, vamos dizer assim, vamos imaginar que tem pontos formados no fim de cada linha vertical dessa. Olha aí, ligando paralelamente à linha inclinada do lado esquerdo, depois paralelamente ligada à linha inclinada do lado direito, e assim completando a caixinha, completando o cubo. Esse tipo de perspectiva a gente chama de perspectiva isométrica, tá? Muito bem. Podemos fazer o cubo da perspectiva cavaleira, da perspectiva isométrica, e também existe uma outra forma de fazer, através de um outro tipo de perspectiva. Então, olhando a linha de terra, que vocês estão vendo aí, a gente precisa de um ponto de fuga, que é um pontinho que fica localizado em qualquer espaço ao redor dessa linha de terra, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai fazer uma linha horizontal, certo? Vamos fazer uma linha horizontal aí na linha de terra. Depois uma linha vertical, outra vertical, e formamos um quadrado. Beleza? Como é que isso vai se transformar num cubo, professora? Vocês podem me perguntar. Gente, é só ligar os vértices deste cubo, deste quadrado, ao ponto de fuga, certo? Então, olha, vamos lá, ligando, né, um vértice ao outro, até o ponto de fuga, olha lá, o outro vértice. A gente tem todos os vértices do quadrado ligados a esse ponto de fuga. Depois a gente passa uma linha paralela à horizontal superior,
uma linha paralela horizontal inferior, uma linha vertical, a vertical anterior, e a linha direita, né, vertical também. Aí a gente vai ligando os pontos, gente, olha, vê que incrível. E aí a gente tem o cubo pronto. Então é chamado de perspectiva cônica ou perspectiva dos arquitetos, tá, pessoal? Então esse é a gente também pode fazer com 2 pontos de fuga, tá? Então tem a linha de terra, tem um ponto de fuga 1 do lado esquerdo e um ponto de fuga 2. E aí traça uma linha vertical principal. E aí vamos ligando os pontos. Vamos ligando os pontos, como a gente está vendo anteriormente, como fez. Olha lá, vai se formando, vai ligando, passando, vamos dizer assim, uma linha preta em cima dos locais onde estão os pontos de fuga, as linhas auxiliares. E aí, voilá, mais uma vez, o cubo prontinho aí, né? Então, todo representado aí direitinho. Então, a gente chama a perspectiva de perspectiva cônica ou perspectiva dos arquitetos com 2 pontos de fuga, e é assim que os arquitetos gostam de fazer suas representações para que as pessoas possam entender o que eles estão desenhando, certo? Muito bem, a gente tem também a questão da observação de vocês agora. Uma linha vermelha central, a gente chama de linha do horizonte. Então, se a gente visualiza uma caixinha, vamos dizer assim, que agora é uma caixinha de sapato, imagina. Acima da linha do horizonte, você tem a vertical principal, que está pintada de verde, né? Então, se essa linha vertical principal, que está pintada lá em cima, na primeira caixinha, ela estiver acima da linha do horizonte, a gente consegue perceber e visualizar o fundo dessa caixa. Se ela estiver no meio da linha do horizonte, a verde cruzando com a vermelha, você vê as laterais da caixa. E se a linha vertical estiver abaixo da linha do horizonte, que é a linha vermelha, aí você vê a vertical principal sendo a verde, então você vai visualizar a caixinha vista de cima, tá, gente? Então são formas de fazer desenho de perspectiva, bem? Então a ideia de profundidade na pintura, a gente tem uma obra conhecidíssima, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, e ele o Leonardo, utilizar desses meios de perspectiva, tá? Isso vai acontecer no Renascimento, do século XIV ao século XV, e o Renascimento vai surgir lá na Europa, em Milão, Gênova, Veneza, Florença, em Roma, os locais, as cidades que vão acontecer. E tem como característica inspiração na antiguidade clássica, imitação da estética dos antigos gregos, busca do modelo ideal, imagem de perspectiva. Quando a gente está vendo aqui, a gente vê uma sala e que tem uma profundidade. Estão vendo lá atrás do Cristo, você tem aí janelas, tem uma porta talvez. Então, eles vão também utilizar eles vão fazer a criação do chiaro escuro, e o uso do esfumato. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, basicamente, no ponto de fuga que a gente acabou de ver na teoria. E agora, as linhas auxiliares para dar ideia de profundidade, e aí ele consegue fazer o teto, as paredes desta sala, dando a ideia de profundidade. Tá vendo? Então a gente viu a teoria e viu a prática. No modernismo brasileiro, a gente também vai ter essa ideia de profundidade feita por um artista chamado Tarsila do Amaral, essa obra chamada Sol Poente. Aqui, a ideia ilusória de profundidade, de volume, é provocada pelas tonalidades das cores. A gente vê verdes, amarelos, vermelhos, alaranjados. Essa nuance de tonalidades, esse degradê de tonalidades, é que vai dar a ideia de profundidade, certo? Enfim, vamos lá. Na Op Art, que é outra movimento artístico que acontece, ela, assim, faz com que a gente tenha a ideia de profundidade. Então, o termo Op Art é uma abreviação da expressão em inglês Optical Art, que significa arte ótica, uma forma de arte que explora determinados fenômenos ópticos com a finalidade de criar obras que parecem vibrar ou cintilar em algumas, dão ideia de profundidade. Então, você vê que tem um retângulozinho lá no fundo, a gente vê o olho da gente vai para o centro deste retângulo e que dá a ideia de que parece que está afundando, entrando no túnel. Menos expressão e mais visualização era que a Op Art pregava. Aí, mais uma vez, as características, efeitos ópticos, imagens que trazem observador para dentro do quadro, compondo o movimento da obra com os seus olhos, trabalhos em 3 dimensões, exploração do contraste entre o preto e o branco e as formas geométricas.
A gente olha para a obra, parece que está cintilando assim nos olhos. Não sei se vocês estão percebendo que está vibrando assim. Muito bem. E a gente tem também uma obra maravilhosa do grafiteiro, né, que a gente vai conhecer aqui, o Sérgio Oudete. Então ele vai representar a gente essa aranha que vocês estão observando e parece que ela vai atacar ele. Mas na realidade, o que é que ele vai? Isso é uma pintura, gente, uma pintura. Aí ele vai colocar sombra, ele vai colocar efeitos que, de acordo com a angulação da gente observar a imagem, a gente parece que ela tá vindo para cima da gente, tá? Então aí a gente tem também... deixa eu falar só um pouquinho sobre um pouco da história, né, do grafite. O grafite é um tipo de manifestação artística que surgiu lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Na década de 1970. Consiste em um movimento organizado nas artes plásticas, em que o artista cria uma linguagem internacional. Você vê que tem grafite em todos os lugares do mundo, né? Para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da cidade para explorar a sua arte, muitas vezes como crítica social. Então vem justamente com o hip hop, né, com o break dance, a dança de rua. Então o movimento acontece lá nos Estados Unidos e espalha para o mundo todo, e a gente vê no mundo todo o grafite, o break, né, a dança, e assim por diante, todo esse movimento hip hop que vai acontecer, tá certo? Aí continuando, a gente tem aí a fotozinha de Sérgio Oudete, né, e tem uma outra obra que ele vai fazer. Então, ele é um grafiteiro e tatuador português que é sucesso nas redes sociais. As suas obras caracterizam-se pela tridimensionalidade, que apresentam pela ilusão que transmitem de objetos 3D. Suas obras estão espalhadas pelo mundo, nos Estados Unidos da América, no Dubai, em Israel, na cidade de Ribeira Grande, lá na Ilha de São Miguel, e por muitas outras cidades portuguesas, tá? E aí você vê um besouro. Um besouro, você olha, e ele tá lutando ali com o besouro, ele tá empurrando o besouro parece que tá empurrando ele. E aí aquela sensação de que tem um monstro ali na frente, que é um besouro imenso, né? Mas na realidade, sabe onde foi que ele fez esse besouro? Olha para isso. Existe aí essa forma assim, né, circular, e aí você observa justamente que ele aproveitou essa forma circular para poder fazer esse besouro magnífico que vocês estão vendo aí, tá bom? Outra obra também de uma artista chamada Julian Beefer, né? Então ele vai fazer esse desenho aí com giz de cera, a gente chama de anamorfose, tá? E aí ele vai fazer no chão, você tem vamos dizer, uma calçada, e ele vai fazer como se ele estivesse entrando nessa piscina, a mulher deitada com as pernas levantadas, você observa tudo isso, todos os elementos da piscina que acontece dentro da piscina, e aí olha na realidade como é que é feita, né? A partir da angulação, né, que ele vai fazer, a gente consegue perceber a profundidade no desenho, né? Então, só para vocês entenderem como foi feito isso daí, tá? E aí na perspectiva de uma foto, e aí a gente observa justamente essa foto, que você pode dar ideia de profundidade também a partir do quê? Da observação, se você se agachar em vez, no iniciozinho dessa ponte, até a entrada ali dessa ponte no mar, você consegue perceber isso daí, tá? E através do ponto de fuga, tá certo, gente? Então, compreendemos as noções de profundidade ilusória do espaço bidimensional, conhecemos a técnica de luz, né, de sombra, visualizamos as obras dos artistas que dão a ideia de profundidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? E na próxima aula a gente continua. Um grande beijo, tchau, tchau!